A música, essa ciência tão melindrosa quanto caprichosa. Hoje falaremos daqueles que são os reis da música no nosso país. Em outras palavras, os artistas que mais venderam discos no Brasil. E a partir de agora, então se liga aí. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Nascido em 19 de abril de 1951, em Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. É um cantor e compositor brasileiro considerado o rei da música romântica. Foi o líder do movimento conhecido como Jovem Guarda, que surgiu nos anos 60. Roberto Carlos Braga nasceu em Cachoeira de Itapemirim e é o quarto filho do relojoeiro Roberto Braga e da costureira Laura Moreira Braga. Com 6 anos de idade, enquanto brincava na linha do trem, Roberto sofreu um grave acidente que resultou na amputação de parte da perna direita. Roberto Carlos estudou no Conservatório Musical de sua cidade e aos 9 anos era a principal atração da Rádio Cachoeiro, quando imitava o cantor Bob Nelson. Quando tinha 12 anos, mudou-se com a família para Niterói, no Rio de Janeiro, onde começou a frequentar programas de jovens, cantando bolero e samba-canção. Mais tarde, a família mudou-se para o subúrbio de Lins da Vasconcelos, cidade em que ele conheceu o cantor Tim Maia. Em 57, com a popularização do rock and roll americano, Roberto, junto com Tim Maia, Arlênio Lívio e Wellington Oliveira, formaram a banda The Sputniks. O conjunto participou do programa de Carlos Imperial na Rádio Tupi, o clube do rock, se saiu muito bem. Porém, Roberto sonhava em cantar sozinho e iniciou suas apresentações num programa de Imperial. Algum tempo depois, já cantava na boate do Hotel Plaza, imitando João Gilberto. Decidido a gravar um compacto, Roberto e Imperial foram até a gravadora Copacabana, mas Roberto foi aconselhado a desistir da carreira. Depois de tentar em várias gravadoras, conseguiu gravar na Polydor, porém vendeu muito pouco e, ao contrário, o contrato foi encerrado. Em 1960, Imperial procurou Roberto Corte Real na gravadora Columbia e finalmente em agosto foi lançado o compacto com as músicas Canção do Amor Nenhum e Brotinho Sem Juízo. Era mais uma abertura para Roberto Carlos. Poucos dias depois, Roberto gravou o compacto com Tchá Tchá Tchá, Louco por Você e o bolero Não É Por Mim, lançado em 61. Foi o começo do sucesso. Nesse tempo, Roberto conheceu Erasmo Carlos, que se tornaria o seu maior parceiro musical. Em 63, com o lançamento do disco Splish Splash, com músicas como Parei na Contramão, O Calhambeque e É Proibido Fumar, Roberto iniciou sua carreira de grande sucesso. Em setembro de 65, estreou um programa Jovem Guarda, que alcançou os maiores índices de audiência, tendo à frente o ídolo, Roberto Carlos, e ao seu lado Wanderleia e Erasmo Carlos. Porém, ao terminar o ano de 65, Roberto compôs junto com Erasmo aquele que se tornaria seu maior sucesso, Quero que Vá Tudo pro Inferno. Apesar de continuar cantando músicas de outros compositores, Roberto Carlos, junto com Erasmo, compôs Eu Te Darei o Céu, Querem Acabar Comigo, Eu Estou Apaixonado por Você e Namoradinha de um Amigo Meu, que foram as músicas mais tocadas durante o ano de 66. Já em 68, Roberto viajou para San Remo, onde foi participar do famoso Festival da Canção. Depois de conquistar o primeiro lugar com a música Canzone per te, de Sérgio Endrigo, voltou consagrado. Além do programa e dos discos, Roberto estrelou filmes inspirados no modelo lançado pelos Beatles nos anos 60. O primeiro longa-metragem foi Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, lançado em 67.
Já em 70 chegou às terras Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Em 71, Roberto Carlos a 300 km por hora. Já nos anos 70, com o esmorecimento do movimento Jovem Guarda, Roberto mudou o seu estilo e tornou-se um cantor e compositor basicamente romântico. Entre os seus grandes sucessos destacam-se Detalhes, Como Vai Você, Falando Sério, Na Paz do Seu Sorriso, Emoções e Fera Ferida. Com o sucesso da música Nossa Senhora, os seus discos seus discos seguintes passaram a ter sempre uma música religiosa. Desde 61, Roberto conseguiu a incrível façanha de lançar um disco inédito por ano, interrompido apenas em 1999, por causa da doença de sua esposa, Maria Rita, que viria a falecer. Seus discos são sempre lançados no final do ano, perto das festividades natalinas. Em 78, o maestro pianista e arranjador Eduardo Lages passou a reger a orquestra do rei Roberto Carlos, e essa parceria já dura décadas. E Roberto Carlos se tornou o campeão de vendas. Em 94, bateu a marca de 70 milhões de discos vendidos. Fez milhares de shows em centenas de cidades no Brasil e no exterior. Seu fã-clube é um dos maiores de todo o mundo. Dezenas de artistas já fizeram regravações de suas músicas. Já lançou discos em espanhol e inglês em diversos países. Roberto continua fazendo shows por vários estados brasileiros e por vários países. Todo ano produz um especial para a televisão que vai ao ar na semana do Natal. Sempre ao término de seus shows, Roberto joga flores vermelhas para a plateia. Em 17 de abril de 2010, faleceu sua mãe com 96 anos, para quem compôs a música Lady Laura, lançada no LP Roberto Carlos, de 1978. Também em 2010, o rei gravou Emoções Sertanejas, com participação de artistas sertanejos como Paulo Fernandes, Vitor e Léo, Bruno Marrone, César Menotti e Fabiano, Jean Giovanni, Tinoco, Sérgio Reis, Milionário José Rico, Chitãozinho Chororó, Almir Sater, Daniel Leonardo e também Nalva Aguiar, Martinha, Roberta Miranda, Elba Ramalho e Dominguinhos. Além desse icônico sucesso, em 2011, participou do desfile na Escola Carioca de Samba Beija-Flor, onde apresentou o enredo Simplicidade de um Rei, onde foi homenageado. Tá? Em setembro de 2011, ainda, o rei Roberto Carlos, em setembro de 2011, o rei Roberto Carlos apresentou-se em Jerusalém, com o projeto Emoções em Jerusalém, onde fez um show e gravou cenas para o especial de fim de ano. Em 2014, o rei Roberto Carlos se apresentou no Hotel MG Grand Las Vegas, onde foi gravado um CD e um DVD com tecnologia 3D. Em abril de 2016, realizou um show no estádio Sumaré, em Cachoeira de Itapemirim, na cidade natal, para 12 mil pessoas, em comemoração aos seus 75 anos de carreira. Em 2018, lançou o CD Amor Sem Limite, com 10 músicas inéditas em espanhol, 4 novas e 6 versões das músicas anteriores gravadas em português. O álbum também foi lançado em versão LP, a primeira depois de 22 anos. E depois de um período de 2 anos de isolamento, por causa da pandemia de Covid, em 2022, o Roberto Carlos retornou às suas atividades musicais. Vamos analisar isso direito. Roberto Carlos tem um patrimônio inquestionável, já que chegou e está na marca de ter vendido 140 milhões de cópias. O cara manda bem demais, tá? E
Com isso, conquistou vários prêmios, sendo ele vencedor do Prêmio Imprensa como melhor cantor por vários anos, tema do enredo Roberto Carlos na Cidade da Fantasia, na Escola Unidos do Cabo Sul, Grammy Internacional de Melhor Cantor Latino-Americano em 88, tá? Festival Vina del Mar de Chile de 2011, tá? Grammy Latino de Melhor Disco de 2005. Foi homenageado pela Escola Beija-Flor com o enredo Simplicidade de um Rei, Dono Emoções Incorporadas no ramo imobiliário, Projeto Emoções em Alto Mar, onde o cantor faz apresentações em um transatlântico extremamente luxuoso, além de ser garoto propaganda de marcas como Friboi, o que permitiu que ele acumulasse um recorde fora do normal. Agora, tudo isso faz sem dúvida que ele seja um dos melhores, se não o melhor artista do nosso país em termos de ter vendido muitas cópias. E em segundo lugar, que nós vamos trazer aqui, está Nelson Gonçalves, o rei da boemia. Título este que o artista conquistou em nosso país, tendo a meta de ter vendido cerca de 80 milhões de cópias, ficando somente atrás de Roberto Carlos. Nelson Gonçalves, nascido em Santana do Livramento, no dia 21 de junho de 1919, vindo a falecer em 18 de abril de 1998. Vítima de um infarto, da qual seu nome de batismo era Antônio Gonçalves Sobral. Foi um cantor e compositor brasileiro de sucesso, de tirar o fôlego dele, já que um detalhe importante sobre esse artista é que, além de fazer músicas como Naquela Mesa, A Volta do Boêmio, Meu Vício é Você, que foi gravado inclusive por Alcione, Hoje Quem Paga Sou Eu, Vermelho 27, Sertaneja, além de sucessos inéditos que gravou. Ele também foi o artista que mais tempo ficou na mesma gravadora. Foram 59 anos com a RCA Victor, BMG Brasil. E talvez você esteja perguntando, mas o Nelson Gonçalves, esse cantor antigo, então por que ele é bom? Cara, o cara só tinha um pulmão e ainda era gago. E mesmo assim cantava com um resplendor de fazer inveja em muitos caras, tá? Tendo diversos trabalhos informais para ajudar no sustento da família. Chegou a ser lutador de boxe antes de se tornar um artista. Passou por diversos programas de calouros, já com o nome artístico de Nelson Gonçalves, mas sempre reprovado por conta de sua gagueira, com o qual sofria desde criança, que lhe deu o apelido de Metralha. Quando finalmente foi aprovado, depois de anos de tentativas, já casado com filhos e morando no Rio de Janeiro, recebeu o convite da gravadora RCA Victor para gravar seus primeiros compactos em 41, com canções do tipo, tá? Com canções do tipo, com canções Se Eu Pudesse Um Dia, de Oswaldo França e Orlando Melo, Sinto-me Bem e Formosa Mulher, tá? E A Mulher dos Meus Sonhos também. No mês seguinte, Nelson foi contratado pela rádio Marink Veiga, iniciando uma carreira de sucesso, tá? Como ídolo nas rádios da década de 40 e 50. Aclamado pela crítica, passou a ser requisitado em boates, rádios e turnês. Em 42, gravou 20 músicas distribuídas em 10 discos. Alguns de seus grandes sucessos dos anos 40 foram Maria Bethânia, tá? Que inspirou inclusive Caetano Veloso a escolher o nome da irmã mais nova, quando tinha apenas 4 anos, e que escutava Nelson Gonçalves. Normalista, Caminhemos e Renúncia. Os maiores sucessos do artista foram na década de 50, que inclui Última Seresta, Meu Vício é Você e o estrondoso sucesso A Volta do Boêmio. Ao ser lançada,
Esta última obteve a marca de 1 milhão de cópias vendidas, cifra considerada astronômica na época. Em 1952, Nelson Gonçalves iniciou uma bem-sucedida parceria com Adelino Moreira. Na década de 50, além dos shows em todo o Brasil, Nelson chegou a se apresentar em países como Uruguai, Argentina e Estados Unidos, quando Frank Sinatra declarou que sua voz era uma das melhores vozes que já tinha ouvido. Entre o final da década de 50 e o início da década de 70, por conta do seu vício em cocaína, a vida de Nelson Gonçalves desandou. Ele só conseguiu abandonar de vez o vício em 73, quando retomou sua carreira, cada vez mais bem-sucedida. Continuou gravando regularmente nos anos 70, 80 e 90. E além dos antigos sucessos, sempre se manteve atento a novos compositores, a gravar canções de João Donato Silva, Herbert Viana e Paula Toller, Urbana Santos, além de Nelson Mota. Em outras palavras, aqui é um artista com extremamente agrado, que infelizmente, né, acabou também falecendo precocemente, já que ele morreu em 1998. Eu me lembro bem do meu pai ouvir as músicas desse artista, e o que mais chama atenção nas músicas dele era a mensagem que elas passavam. Por exemplo, quando você tem uma música, se você escuta uma música deles, eu recomendo você ouvir músicas como Vermelho 27, que está no YouTube, você acha esses discos. Você vai ver um cara cantando com uma voz que lembra um tenor, tá? Sem gaguejar, o que chama a atenção pela capacidade do cara de exigir perfeição de si mesmo. E isso, é claro, é arrebatado, né, convertido em sucesso. Sucesso se conquista. E não é à toa que o cara, apesar de ter morrido, vindo a falecer em 98, ele bateu a marca de 80 milhões de cópias. E até hoje, ninguém chegou perto dessa marca. Ou seja, ninguém superou o rei Roberto Carlos, o rei da música romântica, e ninguém superou o rei da boemia, o rei boêmio Nelson Gonçalves. Esse vídeo somou para você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!